Fala galera do nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Tempos difíceis, né? Vamos falar de gente que tá com situação pior do que a nossa há um bom tempo já. Vamos falar sobre Oriente Médio, tá? A gente vai emendar o capítulo 20 e 21 por dois motivos. Um, eles se completam. Dois, tempo. A gente precisa fazer logo isso aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto, Oriente Médio, aspectos gerais. Tá bem marcadinho aqui. O Oriente Médio é uma região marcada pela presença de grandes reservas de petróleo, isso é importantíssimo, tá? Pela religião islâmica e pelos conflitos étnicos religiosos. Então, conflito, religião muito forte e petróleo. Beleza. Considerando um local de divergência religiosa e política, ou seja, já tem problema ali, já sabido, tanto religioso, que a gente vai falar aqui, que é o 2, quanto político. O Oriente Médio é marcado por diversos conflitos em áreas disputadas por diferentes potências, tá? Em busca de uma localização estratégica devido às grandes reservas de petróleo. Já não bastasse os problemas que eles têm normais, que é esse problema político e religioso, étnico também, entra a história do petróleo na brincadeira. Então entra aqui, ó, a parte econômica. Nada ruim que não possa piorar. Bom, vamos entender aqui a primeira parte, o fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? É viver, é você ter uma vida pautada totalmente na sua religião. Nós somos religiosos, ok. A grande maioria aqui é religioso. Mas eu não conheço. São poucas pessoas que são fundamentalistas, eu conheço, assim, que segue a religião, não pode ser nada diferente. Então, esse fundamentalismo é diferente. E isso aqui no Brasil, né? Quase não tem. Vamos pensar que a gente é cristão. Então, né? Mas enfim, a pessoa aposta, vou pegar esse culto agora, né? Mas enfim, espero que não seja essa imagem que vá pro YouTube. Vamos lá. Mas para ter uma noção que respeito zero, né? E é basicamente isso. O islamismo, presente de forma maciça no Oriente Médio e na África, foi fundado pelo profeta Maomé. Tá aí o cara. Essa religião é predominante na localidade, porém não é a única praticada. Também lá tem o cristianismo, lá também tem o judaísmo. Tudo isso vem daquela região ali do Oriente Médio, tá bom? E ali a galera segue o Maomé. Tá. A maioria dos muçulmanos pratica sua religião pacificamente, deixa isso aqui até marcado para vocês, pacificamente, sem intenção de impor aos países e seus cidadãos, tá? A adoção do modo de vida único deles, aquela coisa de fazer o Ramadã e tudo mais. Dessa forma, não pretende travar guerra com o restante do mundo para propagar a sua crença, tá? Por que o livro destaca isso aqui? Eu também destaquei isso aqui para vocês. Porque há um preconceito com o Islã, principalmente depois do 11 de setembro, que a gente vai falar no final aqui da brincadeira inteira, tá bom? Porém, até tá aqui, né? Então, mas depois a gente vai falar sobre isso. Desde o atentado de 11 de setembro, comandado pela Al-Qaeda e Osama Bin Laden, o preconceito em relação ao Islã vem aumentando, né? A galera, um árabe, tem até os vídeos de pegadinha, e um cara todo vestido de árabe com a mochila, joga a mochila. A galera mete o pé, porque quando vê já fica meio preocupado. Aí, ligar a maquita, isso é maravilhoso. Isso é o temperinho da quarentena. Mas vamos lá. Na região existem diversos grupos fundamentalistas islâmicos que buscam instituir um califado. O califado é um sistema de governo comandado pelo califa, que é o top ali. Falar um termo que não é bom para utilizar, mas é o top, que por sua vez é considerado o profeta, o sucessor, né, de Maomé. Tá? O califa é como se fosse o papa, tá bom? Dá para entender porque tem gente que não pode voltar lá por causa desse nome. Mas enfim, se voltar já era, morre. O que se tornará chefe da nação, tá? Líder da comunidade dos muçulmanos, é esse califa que vai ser o cara que manda em tudo. O califa deve comandar a nação, seguir as leis e tudo mais, que é baseada no Alcorão. O Alcorão é o livro sagrado do islamismo, como se fosse a Bíblia. É a Bíblia, é o Velho Testamento. Se você trocar de capa, é a mesma coisa. Mas vamos lá. E na biografia de Maomé, tá bom? A gente segue o Alcorão, que é o Velho Testamento, tá? E o Novo Testamento, que é a parte de Jesus, eles seguem a biografia de Maomé, que é o Messias dele, vamos dizer assim.
A existência de diferentes grupos fundamentalistas se explica por outros fatores, pela divergência entre sunitas e xiitas. Sunitas e xiitas são a mesma coisa. Vamos trazer para cá? Evangélico e católico. Por quê? Ambos professam a mesma religião, só que nesse caso aqui é o Islã, não o cristianismo. Sua divergência deve ser considerada pelo sucessor de Maomé, tá? E isso gera conflitos ali. Por quê? Eu comparo com evangélicos e católicos. Apesar da gente conviver bem, não ter guerra, tá? Igual é aqui, que o caldo ferve. Tem divergências nas religiões, nas duas religiões, que causam... mas você faz isso, aquilo, o outro está errado. Ah, você não vai pro céu porque é assim, assim, assado. Aí você que não sei o quê. Então, um aponta o dedo pro outro, é mais ou menos isso. Só que aqui, no máximo, a gente fica chateado, mas não chega nem às vezes de fato. Nunca vi um porradeiro rolando. Católicos versus evangélicos, quem ganha? Não tem isso, tá? Dá pra fazer naquele joguinho, bota galinha contra dinossauro, mas enfim, vamos lá. Para os sunitas, que representam um pouco menos de 90%, ou seja, a maioria são os sunitas, tá? Os muçulmanos, tá? São os descendentes, são os descendentes diretos de Maomé, que devem dominar a nação islâmica. Então, para os sunitas, maioria grande, esmagadora, são os descendentes diretos de Maomé que devem comandar a religião. Já para os xiitas, são os descendentes de Ali. Quem era Ali? O genro de Maomé. Tá? E por quê? Porque o Ali foi nomeado pelo próprio Maomé como o sucessor dele. Se você pegar aqui a leitura no geral, tu fala, pô, mas não é meio básico. Quem é o que vai seguir? Os descendentes de Maomé. Se Maomé era o cara, depois vem os abaixo dele. Mas eu pego pensando, se eu vivesse naquela época e visse, presenciasse Maomé falando assim, ó, agora quem manda aqui é o camarada. Então o camarada vai ser o meu sucessor. Show de bola. Aquele camarada ali, o Ali é que manda. Depois, quando o Ali escolhesse um novo sucessor, provavelmente da família dele, se eu tô na religião, eu segui esse cara de Ali. Então, apesar de parecer muito simples, você falar assim, pô, mas é óbvio que é o descendente de Maomé. Isso aí é. Até porque eles eram genros, né? Se fosse filho de Ali, seria, né, neto de Maomé. Mas enfim, né? Não é uma guerra nossa. Mas se você for parar pra pensar, é cabível essa discussão, tá bom? Vamos pra outra parte que eu entendo mais. Petróleo no Oriente Médio, uma questão política e econômica. Vamos lá. A economia dos países do Oriente Médio é pautada principalmente na exploração do petróleo, sendo o Oriente Médio constituído geograficamente por desertos e regiões de clima muito impróprio para diversos outros tipos de agricultura. Qualquer outro tipo de atividade econômica fica difícil ali. Mas tem petróleo pra caramba. Então isso já é o grande ponto-chave aí. O Oriente Médio possui possui um grande potencial em relação às reservas de petróleo. 10 das maiores estão ali, tá? E isso fez com que eles criassem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A OPEP, gente, serve só simplesmente para controlar o preço do petróleo, tá bom? Eu vou explicar para vocês aqui embaixo um conflito, quando que tem essa situação da OPEP, porque no mundo capitalista, agressivo, controlam os preços do petróleo, né? Controlar preço não é nada capitalista, mas é aquilo que convém, né? Não é aquilo que está escrito que é o certo. Vai fazer o que convém. Enfim, a hipocrisia. Então a OPEP serve para isso. Considerado um dos maiores cartéis do mundo, responsável por controlar o volume de produção, taranã, e preço do mercado mundial. Então a OPEP controla tudo isso, acontece ali no Oriente Médio também, são todos os países exportadores, então o Brasil também, tudo isso vai entrar aqui, a OPEP é que manda. Beleza? É importante destacar a limitação econômica causada pela dependência do petróleo. Só tem o petróleo para poder comandar tudo aquilo ali. E acaba impedindo o desenvolvimento de outras áreas industriais, tá? Ou qualquer área de atividade produtiva. Então só fica muito dependente do petróleo. E isso é um problema, porque o petróleo é um meio de produção, aliás, não é um meio de produção, é um recurso natural finito. Ele acaba. O dia que ele acabar, sobra o que pro Oriente Médio? Então,
Alguns países têm investido, por exemplo, nos Emirados Árabes, né? Vamos para Dubai, no turismo de luxo, tá? Eles usam esse dinheiro para investir na parte de turismo para poder ter uma outra fonte de renda também. Capítulo 21, conflitos. Então o capítulo 20 é basicamente isso, explicando aqui a área, conflito religioso, petróleo e qual a outra aqui? Religião, conflito, petróleo. Religião, conflito, petróleo. É basicamente isso. Aí tem ali algumas características do islamismo, tá? Falei aqui pra vocês. E a parte do petróleo. Por que é tão importante? Então 10 das maiores reservas estão ali. Vocês vão ouvir o barulhinho do ventilador agora, porque eu não tô aguentando de calor aqui não. Vamos lá. Aqui, ó. Suave. Pronto. Barulhinho extra. Vamos lá. Conflitos. Introdução. O Oriente Médio existem vários conflitos no Oriente Médio, tá? Como eu disse, as matérias se completam, tá? Por religião, por recurso natural também, petróleo e água. O livro não fala dos conflitos por água, mas tem conflito por água aqui, porque é uma área escassa de água, tá bom? Primeiro conflito, conflito. Acho que eu falei conflito, mas tudo bem. Conflito, a questão entre árabes e israelenses. Isso aqui olha. Vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, um alemão conhecido como Manuel Neuer, brincadeira, é Thomas Miller, não, Adolf Hitler. Adolf Hitler promoveu um massacre que dizimou 7 milhões de judeus. Meu Deus, isso foi marcado como o Holocausto. Horrível, né? Mas óbvio que eu não vou comparar uma coisa com a outra, até. Uma coisa foi, tô brincando com um jogo, isso aqui foi uma parada que foi absurdo. Matou gente, 7 milhões de judeus, tá? Se houver algum judeu aí, desculpa. Eu sei que ninguém gosta desse aqui, não tô só fazendo uma analogia. É pesado isso aqui, pesadíssimo. E aí o que aconteceu? Após acabou a guerra, houve uma reunião entre os países membros da Organização Unidas, tá? A ONU, liderada pelos Estados Unidos, que foi fundamental aqui pro desencadeado dos acontecimentos futuros. Esse dia ficou conhecido para o povo palestino como o Dia da Catástrofe. Os Estados membros da ONU, tá, motivados pela causa humanitária, decidiram pela criação de um Estado judeu. Os judeus passaram a ter um Estado, um país reconhecido dentro da região da Palestina. Aí é que o caldo ferve. Aí é que dá o problema. Por quê? Vamos aqui para baixo. No entanto, algumas situações foram deixadas de lado, já que nessa região também era ocupada pela população palestina de origem árabe. O território ocupado ficou 57% para o novo território, para os israelenses, Israel, e 43% ficou deixado para os palestinos, que por sua vez não tiveram seu território reconhecido. Então, existia um país no território da Palestina. E os Estados Unidos decidem que tem que ter um Estado dos judeus, que é Israel, que Israel é patrocinado pelos Estados Unidos até hoje. A gente sabe que existe aí a tríplice coroa aí, a galera, né? Brasil, Israel e Estados Unidos, é maravilhoso. Então Israel é patrocinado, é aqui, ó, tá debaixo da asa do... Isso aqui é meu parça, pô. Deixa eu voltar pra cá que eu apertei o botão errado. E aí o que acontece aqui? Nesse esqueminha. Pronto, voltei. Vou continuar. A revolta do povo foi imediata, né? Se posicionou contra a criação, obviamente, do Estado de Israel. Mas se posicionar contra Israel, tira mais da metade do teu território e dá para outro povo. E reconhece eles como um país e não te reconhece. Você simplesmente, ó, foi largado, tá? Resultando nos primeiros conflitos entre árabes e israelenses, dos quais, obviamente, Israel saiu vencedor, porque era patrocinado ali pelo tio Sam, né? Com a derrota, os palestinos foram obrigados a deixar as terras que viviam, se refugiar em países vizinhos, na famosíssima faixa de Gaza, tá? Bom, gente, isso aqui é um conflito bíblico também. Essa região tem... Porque, assim, o povo judeu, Israel, são os descendentes de Sara, enquanto tem os descendentes de Agar.
o território estava com os descendentes de H, e aí os Estados Unidos, né, também faz uma reparação histórica bíblica. Não, isso aí já é uma área marcada desde Abraão, tem problema. Então não ia ser agora também o presidente dos Estados Unidos da época, que eu acho que era Roosevelt, que vai resolver esse problema aqui, tá? E aí é isso. Foram lá, criaram Israel, é aqui, é Israel. E aí o conflito, obviamente, que ia acontecer, né? Tomaram a terra do pessoal, por isso tem lá a famosíssima faixa de Gaza ali. Não tem esse nome por causa do tiroteio, tá? Ela fica famosa por isso. Aí agora o pessoal aqui adota, né? Ali é a faixa de Gaza, mano. Porque rola conflitos, tá? Mas enfim. Vamos para o próximo. Iraque e Irã. É muito I. Isso confunde, tá? Mas Israel já tá lá pra cima, aqui é Iraque e Irã. Outro pagode. O Iraque é liderado por Saddam Hussein e apoiado pelos Estados Unidos. Olha só. Umas coisas mudam. Filho, as coisas mudam. A música do Nat Roots, que fala assim, e a boca que beija vai te difamar, né? A pessoa que tá contigo agora, depois vai falar mal de você. Vai acontecer. Começou a guerra do Irã, que durou aproximadamente 8 anos e terminou sem vencedores. Ok, vamos entender, né, que era isso aqui. Nessa época ainda era apoiado por Saddam Hussein. Vamos lá, no Irã, o líder Shah, historicamente aliado aos Estados Unidos, Irã aliado aos Estados Unidos, deixou o poder e deu lugar ao novo líder. Tem nome no livro, não vou ler esses nomes para vocês, vamos poupar, vou me poupar de falar um nome estranho aqui. Que cortou relação com os estadunidenses, fazendo um discurso contrário a eles. Então, entrou um novo líder no Irã e falou assim, Estados Unidos não, esses caras aí a prática deles a gente não gosta, mudou. A gente não fecha mais com eles. Pronto. O motivo real da guerra entre iranianos e iraquianos pode ser encontrado nas questões econômicas e de localização estratégica. Por quê? Por que será, hein? O que eles queriam ali? Começa com P, termina com tróleo. Vamos lá. O Irã tinha posse de território de grande potencial de exploração de petróleo, sendo um dos principais fornecedores dos Estados Unidos. O Irã fornecia petróleo para os Estados Unidos. Ao romper relações com os estadunidenses, ocorreu a aproximação desses, no caso dos Estados Unidos, com o Iraque de Saddam Hussein, que também tinha interesse na região. Então, o Iraque tinha interesse, os Estados Unidos tinha interesse, petróleo. Né? O amigo do meu inimigo é meu amigo. E aí se deu essa confusão aqui, que terminou sem vitorioso e tal, mas Estados Unidos, que apoiava, tinha contato com o Irã, rompeu e depois ficou amigo do Saddam. Vem comigo. Aí nós temos a Guerra do Golfo. Aqui é que o pagode inverte, tá? A Guerra do Golfo se iniciou quando o Iraque, Saddam Hussein, resolveu anexar o vizinho Kuwait e acusar eles de vender o petróleo mais barato do que era mandado pela OPEP. A competitividade de mercado aqui não existe, né? Não, os caras estão vendendo o petróleo mais barato, vamos, né? Tem que acabar com isso. Tem que manter o preço aqui, senão para não gerar problema. Os dos Estados Unidos, até então aliados os iraquianos, decidiram fazer uma intervenção na região, porque os Estados Unidos ele tem um certo limite, tá? Aqui já estava ultrapassando esse limite, você queria anexar um território. Eu já vi os Estados Unidos dar território para os outros, lá no Israel, mas nunca vi ele tomar. Se bem que ele toma um pouco da Palestina, mas não é conhecida, mas enfim. Isso aqui, esse caso aqui, eu nunca vi os Estados Unidos ser a favor disso aqui. Mas vamos lá. Com a região do Golfo Pérsico fechada, afetando diretamente o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos, as especulações sobre o desenrolar da guerra elevaram o preço do barril do petróleo. Isso aqui é importantíssimo, tá? Tem alguma coisa na história brasileira que acontece nesse período aqui. Isso aqui é depois do período da ditadura, tá? Então, os Estados Unidos, quando acontece esse problema aqui, as especulações, o barril de petróleo começa a aumentar, tem a guerra do Golfo, da crise no petróleo, os Estados Unidos meio que abandonam
o Brasil. Ele cobra a dívida que o Brasil tinha, a dívida externa. E aqui, nesse período, a gente entra na década perdida, tá? A gente teve a década de ouro, depois entra na década perdida, que é onde vai acabar o governo militar, justamente por causa desses acontecimentos aqui. Tá bom? Dá um problemaço com a crise do petróleo e os Estados Unidos começam a cobrar a dívida que o Brasil tinha, porque tá em crise, né? E aí afetou diretamente aqui o Brasil e aí o resto foi isso que foi. Bom, quase 500 mil militares foram mobilizados na Operação Tempestade no Deserto. Storm in Desert. Não sei como seria esse nome em inglês, mas deve ser muito mais maneiro. Se bem que é maneiro em português também. Bom, e culminaram com a rendição dos iraquianos. Os iraquianos não aguentaram. A Guerra do Golfo elevou a popularidade de George W. Bush, que alcançou seus maiores índices de aprovação desde o final da Segunda Guerra Mundial. Com a rendição de Saddam Hussein, os preços voltaram a cair e tudo ficou normal. Tio Sam venceu de novo e trouxe a paz para o mundo. E mais uma vez o dia foi salvo. O capítulo 5 eu não coloquei aqui no PDF, mas eu vou ler para vocês na íntegra, tá? O capítulo 5 não, a parte 5 aqui do capítulo. Que fala sobre a Guerra do Terror e as consequências do 11 de setembro. Por que eu não vou aprofundar isso aqui? Primeiro, não tem pergunta sobre isso no livro. Segundo, o livro é muito... jogou isso aqui. Aqui, teve, tá? Sabe? Não tá bem explicado, eu vou dar uma passada para vocês, até para não tomar muito tempo de vídeo, né? E aí a gente... só para entender isso aqui. Bom, as consequências do 11 de setembro. Vocês já eram nascidos. Eu era. O menino Juan estava assistindo TV, quando de repente aquele... Aí eu falei assim, não acredito, cara. Não vou ver mais desenho. Quando eu vi o que estava acontecendo, rapaz... Eu sempre fui desse jeito meio doidinho, né? Adorei, cara. Mas aquilo ali foi sensacional. Porra, que período. Graças a Deus eu não vivia nos Estados Unidos nessa época. Mas pra mim foi uma coisa... Eu era criança, cara. Achei aquilo super maneiro. Vamos lá. Mas a pergunta que realmente o livro... Isso aqui é real. A pergunta é... por quê? O que levou esses camaradas a pegar esses aviões e tacarem lá? Cara, pensa. Se você taca uma pedra num pincher, o máximo que ele vai fazer é tremer e ficar... Mas você vai lá mexer com um pitbull. É igual o menininho da onça, sabe? Meu Deus, esse vídeo o YouTube vai cortar ele agora, depois. Botou o braço lá, a onça carregou o braço do maior. É isso. Cara, os Estados Unidos, é sério? Foi o que os caras fizeram. Foram lá e atacaram Nova York, na cara, pro mundo inteiro ver. Aí, Estados Unidos, parabéns, hein? Grande proteção. Quem foi que fez isso? Você sabe? Eu não sei. E aí? Até que Osama Bin Laden falou que ele era o grande responsável por isso tudo. Mas até então, né? A maior potência mundial, por que atacar a maior potência mundial? Né? Muitos falaram sobre uma resposta chamada islamofobia, tá? Ou seja, era um ataque de resposta aos estadunidenses feito pelos muçulmanos. Isso surgiu no dia, tá? Não esperou muito tempo não. O que aconteceu? Já foram imaginando, mapeando, já começou a ter aquela ideia de que isso era um problema lá, ó, com os árabes do caos, como diz o Rapa. Com a tragédia consumada, George W. Bush declarou guerra ao terror, anunciando severas medidas contra os países que protegessem ou abrigassem terroristas. Não só isso, a dificuldade pra gente do Islã entrar em outros países, cara, ficou muito difícil aqui pra essa galera. Esse período foi muito complicado, foi essa guerra do terror, chamada de doutrina Bush, tá? A partir de então, iniciou-se uma perseguição ao Afeganistão e ao Iraque, onde teve esses problemas. Os maiores alvos dos estadunidenses eram Osama Bin Laden, que líder da Al-Qaeda, que falou, ó, foi eu que fiz isso, e Saddam Hussein, que já era um inimigo antigo e deu abrigo a Osama Bin Laden. Então, tipo assim, o Iraque não tinha nada a ver com a história. Aí o Osama, sabendo que Saddam Hussein não batia com os Estados Unidos de frente, né, não era amigo dele, pediu refúgio e o cara cedeu. Ele transformou o próprio território dele num palco de guerra.
Que a brincadeira era com o Afeganistão, era onde estava lá o Bin Laden. Mas aí o Bin Laden sai e o cara cede, né? As coisas de maluco também. Até que pegaram o Bin Laden e tudo mais, conseguiram fazer a guerra ao terror. Hoje em dia já se fala muito mais comedidamente sobre essa questão, por quê? Desculpa, justamente pela islamofobia, tá? Aquilo que eu frisei lá no início do capítulo aqui, a galera achar que todo cara que é muçulmano é um homem-bomba em potencial. Não é assim, tá? É um grupo radical. Beleza? E daqui pra frente, cara, foi essa guerra ao terror. Depois teve a guerra do Estado Islâmico também. E assim vão surgindo novos grupos terroristas e tudo mais. E não sei quando isso aqui vai acabar. Eu espero que acabe um dia, mas faz parte dos conflitos da vida do ser humano egoísta. Vamos começar a filosofar. Galera, é isso. Fiquem com Deus, tá bom? Até a próxima. Lancei a braba.